Bom, só para falar que eu também sou do futsal, né? Então, eu queria falar do Alfredo. Não parece, mas é. Duas coisas sobre a passagem dele do Vasco, né? Primeiro, como foi a passagem dele no Vasco e a treta com o Edmundo. Queria que ele falasse um pouquinho. Eu sabia que você ia perguntar isso, cara. Sobre a treta com o Edmundo e como que foi o trabalho com o Eurico, trabalhar lá no Vasco, como que foi a sua passagem pelo gigantesco Vasco da Gama. De Aranha não considera gigantesco, não, mas enfim, vamos lá. Na realidade, assim, eu estava no Avaí, em Santa Catarina, e tinha feito um campeonato brasileiro muito legal. Inclusive, eu cheguei no Avaí também, o Avaí tinha 1 ponto em 7 rodadas, ou 8ª, sei lá. E aí a Trafic estava lá, me contratou, e eu fui, e acabou a gente andando, e foi muito bom. Quando acabou aquele ano, 2007, o Eurico me fez o convite para ir para o Vasco, porque eu tinha feito em 2006 e 2007 aqui pelo Madureira, eu fiz boas competições, né? Chegando à final, tivemos um rendimento muito legal. E o Eurico já tinha medido num jogo Vasco e Madureira, lá em São Januário, que ele, quando eu saí, ele falou, vou te trazer para o Vasco ainda. Eu falei, pô, legal, porque o Eurico não era um cara de florir com ninguém, né? Então, quando ele falava, é porque ele não estava querendo agradar ninguém. Enfim, ele acabou me fazendo a proposta, e a proposta tinha aquela situação de o Romário estava suspenso, por causa de estava suspenso, e ele tinha que cumprir aquele período lá de suspensão, e naquele período, e depois ele voltaria a jogar, e iria ser a despedida dele. Essa, basicamente, era o pensamento inicial. Então, ia ficar aquela dupla ali, eu e ele de treinador. Foi um negócio que, no primeiro momento, eu falei, não quero isso não, não quero participar disso não. Mas aí o Elias Duba, que é do Madureira, um grande amigo, falou comigo, tal, foi uma oportunidade, enfim, eu acabei indo, e logo depois o Romário acabou saindo, e eu fiquei, de fato, como treinador. Então, assim, foi uma experiência, para mim foi um divisor de água, sabe, essa passagem pelo Vasco, porque a gente, quando começa a carreira, a gente sempre sonha, né, em trabalhar num clube do tamanho do Vasco, né? Então, estar ali dentro do Vasco, para mim, era uma honra, era muito mais do que qualquer coisa, era uma honra. Cara, mas, assim, é complicado. Clube grande é um negócio, assim, que é muito bastidores, sabe? Eu digo que é comida caseira e comida de restaurante, sabe? E a parada do Edmundo com o Romário ali? Hã? A parada do Edmundo com o Romário ali, a treta com o Edmundo. Não, então, não, eu vou chegar lá, só estava explicando porque, assim, quando eu estava vindo, teoricamente, de um clube menor, então eu tinha que chegar num clube como aquele e ser abraçado, né, pela diretoria, ser protegido. E, na verdade, acabou não acontecendo, acabou tendo um processo de fritura, excluindo o Eurico. Eu já vou falar do Eurico. E acabou sendo uma experiência muito legal para ser o Vasco, mas me fez tomar a decisão que eu nunca mais queria trabalhar num grande clube, porque eu prefiro trabalhar nos clubes menores, que têm seus problemas também, mas é uma relação muito mais verdadeira. É muito pé de ouvido, é muita influência e o meu temperamento não me permite assim muita coisa. E aí teve um episódio com o Edmundo, e o Edmundo, assim, cara, no dia a dia, ele é um cara tranquilo, de conversa e tal, mas se ele, por acaso, ele tiver virado lá, ele se dá o direito de desrespeitar as pessoas. E aconteceu um episódio dentro do campo, e eu tirei do treino, e ele falou uma coisa, eu falei, tá, você aguarda lá, que daqui a pouco eu tô lá, você pode repetir para mim. E aí, por sorte dele, por sorte minha também, quando eu cheguei no vestiário, ele já tinha ido embora. Aí eu peguei o telefone, fui lá falar com o Eurico e entreguei o carro. Falei, muito obrigado pela oportunidade, mas estou indo embora. Como ele não sabia de nada, ele perguntou por quê, eu expliquei tudo. Aconteceu isso. Então, é melhor sair agora, porque se acontecer de novo, vai dar merda. Porque comigo ele não vai falar mais assim. Então, aí vai ficar feio para o Vasco, vai ficar feio para você, vai ficar feio para mim. E eu não quero isso, nem para você, nem para mim, muito menos para o Vasco. Então, eu prefiro ir embora agora e ponto, vocês seguem aí com ele. Aí, não, tu não vai, enfim. Eu acabei naquele ano ali, por 2 oportunidades, quando foi a questão de bater falta também, eu falei, pô, irmão, vou embora, fica vocês aí. Quem treinava era o Bonfim, né? Quem treinava, batia falta era o Bonfim naquele time, né? Era o Bonfim e o Kardec. E aí,
chega um momento que é um processo de fritura, né? Os caras que estão em volta de você vai deixando. E quando eu saí, cara, pô, Deus do céu, eu fiquei muito feliz de ter estado no Vasco, mas quando eu saí, cara, pô, saí feliz da vida. Você fez, acho que, 12 jogos lá, 8 vitórias, né? No Vasco. Cara, e no dia que eu saí, cara, foi um jogo contra o Volta Redonda. A gente já estava classificado, já não valia nada aquele jogo. Só que a gente perdeu o jogo, São Januário, aí a torcida xingou o Edmundo. Foi meio que uma confusão, e aí provavelmente se reuniram lá, e aquela coisa, o ambiente com o treinador, aquelas conversas que a gente sabe. Então, tinha um monte de pequenos problemas, e quem tinha que tomar as decisões lá no futebol, né, sem ser... Beijo, meu amor. Tinha que tomar as decisões contundentes de regulamento, de regras, de comportamento, não tomava. Então, sobrou para quem? Para o treinador. Agora, só para completar é o seguinte, é importante falar assim, o Eurico, eu sempre me dei muito bem com ele. E eu não tenho uma vírgula a falar dele enquanto estive lá. Todas as vezes que ele quis saber alguma coisa, tinha dúvida de alguma coisa, ele vinha e conversava. Eu tinha uma impressão que poderia ser diferente, né, antes de ir, tipo, vai dar carteirada, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Eu falei, se for assim vai dar problema, porque comigo não vai funcionar. Mas, felizmente, não foi. Eu já me dava muito bem com ele antes, e toda vez que eu falo do Vasco, eu falo dele. Teve um comportamento comigo muito correto, e é o que eu falo, é um cara homem, o que trata, cumpre, respeitava as pessoas, e era um vascaíno louco, né? Fazia tudo pelo clube. Então, foi uma passagem legal, vai ficar marcado, sempre guardo com carinho por ser o Vasco, mas não me fez falta nenhuma ter saído de lá. Aí